Opa, fala pessoal! Você já deve ter ouvido falar sobre dividendos, certo? Que é realmente o que move a bolsa de valores. E basicamente, o que é um dividendo? É uma participação no lucro que você recebe da empresa que você investe. Então, se você comprar uma ação lá na bolsa de valores, independente do valor que você pagar, e essa empresa ela tiver lucro, ela compartilha um pouquinho desse lucro com você. Então, é dinheiro que cai na sua conta. E aí, historicamente, a gente tem um número que se uma empresa pagar 6% de dividendos ao ano, ela é considerada uma boa ação pagadora de dividendo. E aí eu te pergunto, será que esse valor vale a pena? Quanto rende esse tipo de investimento? É isso que eu vou te mostrar agora e a gente vai direto para as contas, beleza? E aí eu vou usar uma ação como exemplo aqui para vocês, que é a Klabin, que ela é sim uma das ações que está nessa prateleira de uma grande pagadora de dividendos. Aí historicamente, investidores que gostam de dividendos sempre olham um pouco para essa empresa que se chama Klabin, ok? Eu vou mostrar para vocês os detalhes. Ela é uma empresa já centenária aqui no Brasil, mais de 120 anos de história, ou seja, muito resiliente ali no seu setor de atuação, e ela produz celulose, né, papel, embalagem, e eu vou usar a Klabin de exemplo porque ela é uma das 5 ações que não podem faltar na carteira do investidor, segundo a Levante Investimentos, que é uma empresa de research, né, faz análise de investimentos. Eu vou deixar esse relatório aqui, o link na descrição para você fazer o download gratuito para conhecer essas 5 ações que estão aqui no radar, que são recomendações desses analistas, e uma delas é a Klabin. Então já vou logo direto pegar aqui a Klabin para a gente conversar sobre ela, ok? A Klabin que tem o código de negociação lá na bolsa KLBN11. Veja, o potencial de valorização aqui, segundo os analistas da Levante, é de 36,49%, um preço justo de aproximadamente R$ 30. Não quer dizer que esse preço vai chegar, né, nesse ano, que realmente vai ter essa valorização, não tem como prever o futuro, mas é o quanto os analistas aqui, eles fizeram os cálculos de valuation e acharam que R$ 30 seria um preço justo para essa ação. E aí o primeiro ponto que eu trago é o seguinte, ó, esse potencial, esse upside de valorização aqui de 36%, não é o maior, não é nem o maior dessa lista com os 5 e nem o maior que a gente pode imaginar na bolsa, né? Tem ações que vão render muito mais. Por que eu trago esse ponto aqui? Porque a Klabin, ela não é a ação que mais vai crescer, nem a ação que paga mais dividendos da bolsa. Então por que você investiria nela? Na minha visão, é porque ela tem uma característica de ser uma empresa muito resiliente, ou seja, seria um investimento até certo ponto seguro. Porque você quer ser sócio de empresas que sejam lucrativas e que já tenham se provado no tempo, né? Então você quer ser sócio, você quer comprar ação. Então, se você comprar uma ação de uma empresa muito pequena, por exemplo, ela pode sim dobrar de valor, só que ela tem um pouco mais de risco, ok? Então, quando a gente traz empresas muito grandes, assim como a Klabin, por exemplo, históricas e lucrativas, muita coisa disso já está no preço, né? Então, o potencial de valorização não é gigante. Vai ser a que vai pagar mais dividendos também? Provavelmente não, mas ela está numa caixinha ali de ações mais seguras. E eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada também, que eu explico bem essa ideia de comprar ações pensando em crescimento. Dá sim para ter rentabilidades acima da média, calculando ali um risco aceitável para você. Depois você passa lá e assiste esse outro vídeo também, ok? E aí, a gente já chegando aqui em alguns detalhes da Klabin, antes de fazer as contas, como eu falei, ó, ela tem 120 anos de história, ela é líder de atuação no seu segmento, uma empresa extremamente sólida, que mostra resiliência. Todos esses detalhes aqui você vai fazer o download do relatório para ver esses detalhes da Klabin, um pouco sobre o valuation dela também, os novos projetos, que ela está aumentando a produção, a fábrica dela mesmo aqui com esse projeto Puma 2 para produzir mais, para depender menos até simplesmente da celulose de exportação. Você faz o download, vê todos os detalhes aqui, tanto da Klabin quanto das outras 4 ações que a Levante está recomendando,
Porque agora eu quero ir para as contas com você. Quanto rende, por exemplo, R$ 10.000 na Klabin? Você vai entender essa estratégia de dividendos, tá? Você vai ver por que o potencial é tão legal. Veja, a gente precisa descobrir quanto ela paga, certo? Aí a gente pode entrar nesse site aqui, que é o Investidor 10, para a gente ver esses detalhes. Primeiro, quando a gente pesquisa por Klabin, a gente vai ver que tem alguns códigos diferentes. Por exemplo, a KLBN3, a 4 e o final 11. Por que tem essa diferença? Muita gente se preocupa com isso, mas é a mesma empresa, tá? A ação aqui com final 3, ela é a ordinária, ou seja, aquela ação que quem compra uma grande quantidade, né, pode ter algum tipo de voto nas assembleias da empresa. Então, normalmente, a final 3 é quem realmente tem muito dinheiro, compra uma grande quantidade e quer ter alguma influência na empresa mesmo. Agora, as pessoas físicas comuns que operam na Bolsa de Valores, como eu e você, ou a gente vai preferir a 4 ou a 11, essa final 4 ou 11. Qual é a diferença? A ação final 4 é a preferencial, ou seja, ela é mais comparável com a 3. A 3 é ordinária, é quem tem direito a voto. E a preferencial é quem tem preferência no recebimento de dividendos. E aí, a final 11 é o que a gente chama de unit, que é um pouquinho da 3 e um pouquinho da 4. Na essência, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Mesma rentabilidade, ó, da final 4 para 3, da final 4 para a final 11, é praticamente a mesma coisa, então não muda muito. No mercado, a gente gosta de dar preferência para a ação que tiver mais liquidez, ou seja, mais negociação, mais gente comprando e vendendo. E a liquidez da 11 é muito maior do que da 4. Por isso, a maioria das pessoas que você vê falando sobre Klabin vai preferir a 11, simplesmente porque tem mais negociação, ok? E aí eu vou usar ela aqui como exemplo, então, para falar com vocês. Eu preciso ver qual é o dividend yield dela para fazer as contas. Então, o dividend yield é quanto essa empresa pagou percentualmente de dividendos ao longo dos últimos 12 meses, usando o valor que está na tela hoje de R$ 21,61, por exemplo, tá? Então vamos lá, 6,3 é a conta que a gente quer fazer. Vamos dizer que essa pessoa, ela investiu R$ 10.000 então. Quanto rende em um ano a 6,3% de dividendos? R$ 630. Essa é a conta simples. Mas aí você pode estar me perguntando, né, Ricardo? Pô, R$ 630 é muito pouco para quem colocou R$ 10.000, certo? A gente sabe que o investimento pensando em dividendos tem que ser para longo prazo, e aí eu trago dois ensinamentos aqui para você. Obviamente, esse investimento pensando em longo prazo, por exemplo, 10 anos, e precisa contar também a valorização dessa ação. Não pense só nos dividendos, porque ações que pagam dividendos, as boas pagadoras de dividendos, também crescem ao longo de anos, ao longo de décadas. Essa é a estratégia vitoriosa de dividendos, tá? Então veja, eu vou pegar aqui, por exemplo, 10 anos de investimento, tá? Pensando que vai ser o mesmo dividend yield, só para efeito aqui de simulação. Em 10 anos, só com os dividendos, essa pessoa que aplicou uma vez só R$ 10.000 lá na Klabin, teria ganho, então, R$ 6.300 nessa nossa simulação. Então, a gente poderia somar que essa pessoa tem os 10.000 do aporte inicial, mais esses 6.300 que ela ganhou só com os dividendos. Daria ali mais ou menos R$ 16.000, tá? Essa seria uma conta bem simplista. Por quê? Porque a gente tem que pensar que esses R$ 10.000 que você colocou ali no primeiro dia, ele vai valorizar ao longo de 10 anos, tá bom? Então, a gente precisa colocar isso na conta. Se a gente for olhar um histórico aqui da Klabin ao longo dos últimos 10 anos, vamos lá, eu vou clicar aqui em 10 anos, eu vou trocar essa parte aqui da cota ajustada pela cota padrão. Por quê? A ajustada já teria ali o reinvestimento dos dividendos, que é muito mais, tá? Mas como a gente está fazendo uma conta aqui hoje de uma pessoa que não aportou todos os meses, ela só aportou uma vez e retirou depois de 10 anos. Então, a gente não vai colocar o reinvestimento dos dividendos aqui na conta, tá? Então, se a gente for aqui para padrão e a gente alterar aqui embaixo para 100, tá? Por que 100? Porque assim a gente consegue ver uma ideia de percentual. Se uma pessoa colocou R$ 100 10 anos atrás e hoje esse valor seria 182, a gente pode presumir uma rentabilidade no período, então, de aproximadamente 82%. E é isso que eu vou colocar na planilha agora para a gente ver todo esse potencial. Olha só.
Então, valorizou essa ação? R$ 10.000, uma rentabilidade então de 82% nesse período, seria então uma valorização de R$ 8.222 em cima daqueles 10 mil. Então pensa que aqueles 10 mil que você comprou lá atrás, hoje valeriam 18 mil, tá? 18.222. E essa é a tendência quando você pensa no investimento de longo prazo. E aí se a gente somar tudo aqui nessa brincadeira, essa pessoa lá no futuro, aqueles R$ 10.000 que ela colocou no ano 1, 10 anos para frente, valeriam 18, mais todos os dividendos recebidos, aproximadamente então 24.522, ok? Isso se a pessoa não resgatou o dividendo e comprou outras coisas com aquele dividendo, eu estou simulando aqui que esse dinheiro ficou ali paradinho. Portanto, quando a gente pensa em investimento em ações, em dividendos para o longo prazo, é algo muito positivo. Se você pensar apenas em um mês, se você pensar apenas em um ano, pode ser pouco esse valor ou pode ser muito volátil, tá? Mas se você pensa num médio e longo prazo, você está construindo uma máquina de te gerar mais dinheiro no futuro, tá bom? Obviamente, você tem que entender o que você está fazendo, mas esse é o processo, beleza? Me deixa aqui embaixo, então, o seu comentário e assista esses outros vídeos que a gente separou para você, beleza? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.